Então, uma boa tarde a todos e boa noite, bom dia para quem for assistir depois, né? Também é isso. Para mim é um imenso prazer sempre receber um convite para falar sobre o USEM, porque é um caminho maravilhoso e muito significante na minha vida, principalmente. Eu acho que é isso, acho que esse é o principal pressuposto para a gente transmitir alguma coisa, né? Só que eu tenho que me retirar primeiro do lugar de quem ensina USEM, mas me colocar junto a vocês no lugar de quem estuda USEM, porque ele é para a vida toda, né? Aliás, tem uma parte do livro que fala, que eu vou passar depois para os... Tem todo o material para passar para vocês, que ele fala de o curso começa, mas ele não termina. Ele não termina, porque depois que a gente vai entendendo algumas coisas, é aí que a gente vai aplicando na vida. Então, tem a vida toda. Só que, claro, se a gente conhece o mecanismo, o pensamento, a intenção, se a gente consegue filtrar a linguagem de Husserl, a nossa compreensão depois é quase que automática. Eu, por exemplo, como se diz, verifico Husserl, a teoria de Husserl, em todos os outros trabalhos que eu faço, inclusive o da psicanálise. E por falar em psicanálise, eu quero trazer a apresentação, assim, para quem está no primeiro contato, né, como é que surgiu esse texto, né, que chama de livrão, mas na verdade são 3 livros em um. Ele surgiu de uma maneira muito, muito inusitada, porque as 2 pessoas que escreveram, que trabalharam na formação do Husserl, elas eram totalmente ateias, eram pessoas tradicionalistas, de um pensamento científico, muito subjetivo, não tinham nada a ver com espiritualidade, absolutamente. A Ellen e o William Tedford, eles eram docentes da Universidade de Psicologia da Colômbia, alguma coisa assim, e eles tinham um atrito muito grande entre eles eram muito competitivos, eles brigavam muito como colegas, até que o William cansou dessa situação, desses conflitos que eles tinham, e que apesar de trabalhar com disciplinas ligadas à mente, né, como psicólogos e psicanalistas também, eles não conseguiam resolver isso, daí ele só usou a frase assim, precisa ter um outro jeito. E a Ellen concordou com isso como um desafio. E a Ellen concordou com encontrar um outro jeito para o relacionamento deles, como colegas, né? Eram colegas, não tanto amigos. E a partir dessa vontade, ela começou a ter sonhos e começou a escutar uma voz. Que interessante, que depois, sem querer, eu acabei entendendo essa coisa e colocando como a quinta voz em outras disciplinas que eu ensino. Depois eu fui ligar, nossa, mas então é aquela mesma voz que a Ellen escutava, que é aquela voz que não é fora, mas é dentro. E ela começou a falar para ele, olha, eu estou escutando, só que essa voz me diz que é Jesus, né? É claro que aqui vai entrar toda uma questão de filtros que depois, numa entrevista, ela mesma conta que provavelmente ela foi utilizada pela inteligência, por Deus, por aquilo que queiram falar, eu prefiro falar inteligência, né, para se manifestar, justamente utilizando os padrões de conhecimento que ela tinha. Então, quando a gente canaliza alguma coisa, isso também eu já vem dizendo há muitos anos, eu vou canalizar e vou transmitir essa informação canalizada, essa informação percebida, palavra melhor do que o canalizado, de acordo com a minha linguagem e a minha formação. Com efeito, quando desenvolvo ferramentas didáticas, por que são didáticas? É porque eu tenho essa formação didática que me dá o respaldo e é o jeito que eu traduzo aquilo que chega para mim. Então, nós vamos encontrar no texto depois muitas coisas, inclusive tem um adendo, uma parte anexada ao texto que fala próprio da psicoterapia. Por quê? Porque eles eram, né, psicoterapeutas. Então, é muito interessante que isso vem bem esclarecido por ela. Quando ela começou a falar para o William dessa voz, ele disse, isso é interessante, vamos anotar bem o que um psicanalista ou que um psicólogo faz, deixa eu te escutar, deixa eu escrever.
E a partir daí, eles dois não pararam mais com isso. Inclusive, ele não filtrava o fato dela dizer isso é um curso, porque eles eram professores, olha que lindinho, né? Então, eles só poderiam trazer essa transmissão dessa verdade por meio daquilo que eles sabiam fazer. E foi muito interessante, porque começou em 65 e o livro foi publicado quase 10 anos depois, eu acho que em 74, se não me falha a memória. Então, foram muitos anos de estudos, de coisas que aconteciam com eles, e acaba se tornando, como o curso mesmo diz, é a verdade. Mas a verdade tem várias formas de ser dita. Porém, a verdade é uma só. Né? Qual é a nossa verdade enquanto seres humanos? Que nós morremos. Mas nós não sabemos nada sobre nós, essa é a coisa interessante. Então, o sentido da vida é essa descoberta de quem somos e para onde vamos. Mas se a gente consegue entender bem o quem somos, talvez fique um pouco mais fácil, né? Entender para onde vamos. Então, quando o pessoal que vai assumir o estudo, que vai participar, depois a gente cria um grupo também, só para respostas, pode ser no Telegram, eu tenho um material muito sintético para passar, e inclusive passar todo o curso em milagres, para quem não tem ainda, né, que não adquiriu, porque depois que a gente adquire o livro físico, acontece isso aqui, né? Eu queria mostrar para vocês no meu livro o que me despertou. Ele chegou para mim em 2005, né? Então ele chegou em italiano, então era uma outra língua para mim, né? É a minha segunda língua, e por incrível que pareça, apesar da fala difícil desse livro, me parecia muito fácil, talvez pelo fato de ser estrangeira, tinha outro jeito de entender as coisas. E olha quanto ele cresceu, né? Ele era do tamanho desse, olha o tamanho dele, uns 25 anos depois, né? E tem muitas passagens aqui, às vezes eu encontro coisas que eu marquei há 10, 11 anos atrás, e aí eu abro em português para ver que interessante, né? Como é que ele foi entrar primeiro na minha cabeça? Tive mais dificuldade com a língua e com o semi-português que em italiano, porque foi do jeito que ele apareceu, né? Então, a história, depois a gente vai ter acesso a ela, e tem vários vídeos no YouTube também, e depois nós temos outros autores, como Eckhart Tolle, por exemplo, que escreveu O Poder do Agora, e a gente consegue perceber que o que tem curso ali, que tem a visão do curso. Então, quando a gente integra a linguagem de Husserl, qualquer coisa que a gente acaba fazendo vai trazer essa verdade, né? Vou trazer um exemplo bem simples para vocês. Outro dia, pensando em alguma coisa, a mente me sugeriu temer aquilo. Né? Nossa, se essa coisa acontece, não sei o quê, aí aquela parte que já está sempre mais supervisionando, disse, mas se nós tivermos que temer isso, então já está perdido, porque o medo em si é a falta de confiança que é tudo perfeito, inclusive aquilo que a gente não quer, inclusive aquilo que a gente não entende, né? E aí, naquele exato momento, eu já me desautorizei, né, a prosseguir com o pensamento do medo. Já faz 1 ano e meio que eu me desautorizei a sentir medo de qualquer coisa que seja, e a gente sente, assim, uma imediata liberdade, mas faz 25 anos que eu tô nisso, e mesmo assim, todos os dias eu tenho que dar uma renovada em alguns pensamentos. Então, não tem um ponto de chegada, ninguém precisa se preocupar, eu quero ficar que nem fulano, que nem ciclano, não. Vai que quando passar aquela sensação de que o curso é difícil, ele começa a conversar com a gente. Tanto é que se eu tenho alguma questão que eu quero saber, que eu quero sentir, ou que eu preciso de uma resposta, eu gosto muito de usar ele como oráculo, simplesmente abrir e ler. E eu geralmente faço isso também quando trabalho com os grupos. Quando eu trabalhava com os grupos na Itália, começou, né, da gente se encontrar, e aí abria o USEM e encontrava ali aquela mensagem perfeita para o grupo, que é o que vai acontecer hoje também, aqui mais adiante, tá? Então, é um caminho muito bonitinho, muito, muito lindo, muito rico. E vamos ver aqui uma coisa, por que as pessoas não conseguem? Eu tenho vários conhecidos que têm USEM na estante há anos, que começaram e não terminaram,
Então, as respostas são as seguintes, porque às vezes as pessoas adquirem o livro pensando que vão fazer os milagres, assim como nós os conhecemos. Então, elas começam o curso com interesse egóico, com interesse pessoal. Inclusive, algumas pessoas me falaram, quando eu questionando, né, por que vocês estão aqui? É só porque eu quero conseguir uma casa e não sei o que, eu disse, opa, aí é complicado, né? Pode chamar isso, nem é um erro, é um engano, tá enganado. Porque uma palavra, a palavra milagre, para nós tem um significado coloquial, popular, e para o curso, o milagre é uma transcendência. Então, o milagre pode ser eu simplesmente olhar para esse cachorrinho que eu tenho aqui, que está velhinha, que está caindo os pedaços, e dizer que obra maravilhosa. Se em vez de me incomodar com aquilo, pode ser um milagre, uma mudança de reação que nós tenhamos. Pode ser um milagre, uma mudança de pensamento, de julgamento. Aliás, sobre o julgamento nós vamos ter muito o que falar mais adiante, né, em outras aulas, porque o Husserl fala muito isso, muito. Então, uma das causas pelas quais as pessoas não continuam é porque elas perdem o interesse ao saber que o troço é difícil, não vai me ensinar a ter os milagres. Que aí é bem interessante. Para a próxima aula, a gente vai ter, eu vou começar a trazer para vocês a distinção do que são os milagres, tá? E tem aqui bem no comecinho, quem tiver o livro pode chegar ali e está praticamente escrito tudo aquilo que os milagres não são. Muito bonito, porque ele é sempre ao contrário. Depois, outro motivo, porque ele traz uma linguagem religiosa, uma linguagem religiosa, mas não dogmática, ou melhor, uma linguagem espiritual, mas não dogmática. Por que que ele traz Jesus, Espírito Santo, milagre, fala de pai, fala de filho, fala de Deus, tem até algumas passagens bíblicas, mas eu sinceramente nunca encontrei, isso eu li enquanto estava estudando sobre, né? E essa linguagem religiosa, provavelmente, ela se deu na construção do texto por duas razões. Primeiro, porque era mais acessível das pessoas se aproximarem a ele. Porque se tirava, nos anos 70, final de 60, totalmente a linguagem religiosa, ele seria gnóstico e completamente difícil de apoiar em qualquer outro conhecimento. Poderia ser filosofia, assim como tem muita filosofia aqui dentro também. Mas a linguagem religiosa era o que também permeava o conhecimento da Ellen e do William, né? Então a gente enxerga essa linguagem religiosa, mas nós não precisamos mais relacioná-la aos dogmas. Inclusive, o Espírito Santo tem uma explicação no texto, o momento santo, a palavra santo tem uma explicação no texto, tá? Vai ser, ele é todo explicado. Jesus Cristo, você está em Cristo, encontra Cristo. Cristo também é um momento e pode ser visto também como um momento de cristalização. Viu que interessante? Eu quase falei uma palavra em italiano, porque me chega o texto primeiro no meu cérebro em italiano. E é bem bagunçada a minha cabeça, mas é bem interessante, porque eu consigo prestar atenção nela ao mesmo tempo. Isso se torna curioso, né? Depois, outro tipo de pessoas que não terminam o USEM, padrões mentais rígidos. Ou seja, quando ele explica algo sobre o perdão, como é que a gente pode perdoar? Vou trazer já um exemplo. Como é que eu posso perdoar alguém no meu passado? Ele diz uma coisa muito simples. Do teu passado, tu tens que lembrar apenas as coisas boas, as outras não têm alguma importância. Então, eu preciso simplesmente retirar a importância. Eu não preciso mais dar o perdão, porque se eu dou o perdão, me coloco num lugar de ego, num lugar de quem tem razão. Eu não tenho. Ninguém tem. Cada um tem um processo, como se cada pessoa fosse um universo, né? Então, se a gente tem alguns padrões mentais muito rígidos, ou tenta o tempo todo relacionar, isso aqui é interessante, relacionar o conhecimento de Husserl com alguma coisa que já sabe, aí dá brete. Porque o que significa isso? Significa que eu preciso me apropriar eu quero me apropriar de uma linguagem nova, mas ela tem que caber naquilo que eu já aceito. E uma das maiores funções de Husserl não é acrescentar, é desagregar.
é desfazer. E quando nós formos começar com o estudo do terceiro livro, porque é óbvio que nós não vamos começar pelo começo, né? Ele fala muito disso, né? Que quando vocês começam a estudar, já na próxima aula a gente começa a entrar nesse processo, o primeiro que acontece é um desfatimento, que é um desfazimento, né? Não sei se é em português, mas em italiano é muito bonito, desfatimento. A gente começa a se desfazer, e dá quase uma desmoralização, e dá mas então tá tudo errado, mas então eu não vou conseguir, sabe? É bem normal isso. Aliás, faz parte sentir a sensação de que, nossa, é tudo do avesso. Depois vai agregando, depois desagrega de novo, até chegar naquela que é uma expansão de paz. Então, é um nível que chega, a gente chega nele, tá? A gente consegue chegar. Não em todos os frangentes da vida ao mesmo tempo, mas a gente chega nesse ponto. Querendo, estando atento, é muito interessante de se observar. Outro motivo pelo qual as pessoas não continuam o SEM, que eu até vou acrescentar um a mais, além desses aqui que eu peguei como forma de estudo, é a falta de entendimento sobre si mesmo, é falta de entendimento, de conhecimento mesmo, de informação do que é a mente, do que é o inconsciente, do que é o outro, sabe? Se a gente vai tentar trazer na explicação teórica para pessoas com certas limitações, é bem complicado. Não que as explicações práticas e sensoriais do curso não possam ser ensinadas, porque eu as ensino até para criança, né? Shirley também. Nós aplicamos várias ferramentas com base no curso de milagres para criança, que é maravilhoso. E outra coisa que eu coloco como quinta, e é minha, é as pessoas não aceitarem que, para chegar nesse ponto de ser o aluno de si mesmo e o professor de si mesmo nesse curso, é preciso olhar para as coisas que devem ser resolvidas na nossa vida. Então, eu até trouxe um slidezinho que eu vou mostrar para vocês, que chega um momento em que, se eu não for corrigir aquela raiva que eu tenho do pai, aquela dor daquele determinado abuso, aquele traço de personalidade que eu não corrijo, chega um momento em que, se nós não formos corrigir as características desse id, desse ego, ele vai competir muito com a nova informação. Então, vai chegar um momento que vocês vão perceber que, no estudar o curso, a gente vai tocar naquela questão familiar, né? Que a proposta aqui é fazer mesmo uma espécie de terapia junto, né? Que todo mundo consiga fluir também, além do aprendizado, mas com aplicação prática na própria vida. E quem se negar a fazer isso, ou achar que está naquela posição de razão irredutível, ou que não tem nada a ser resolvido, geralmente desiste. E aí são esses aqui os motivos pelos quais o curso pode não funcionar. E principalmente esses são os motivos pelos quais tão poucas pessoas, não que sejamos poucos, somos alguns milhões no mundo, mas somos poucos. Somos poucos que adentram. Muitos e muitos conhecem, poucos estudam, e menos ainda fazem a passagem de assumir, de colocar na própria vida essa linguagem, tá? Então, vai ter umas informações, assim, importantes, que é saber, primeiro, eu estou aqui, como eu já expliquei, como estudante do meu próprio método de ensino e de estudo, e cada um de vocês é um professor. Nós vamos nos sentir, nesse momento, assumindo o nosso entendimento como professores de nós mesmos. Esse é o que ele diz. Então, esse curso é um curso criado para você. Você vai ser o seu professor e o seu aluno. Porque chega um momento em que a gente também começa a perceber que a voz do curso, aquela mesma voz que falou com a Ellen, vai estar falando com a gente. E aí, o único aprendizado e o maior milagre é essa grande transformação. Então, ao mesmo tempo, é um caminho de cura psicológica, é um caminho de cura emocional, é um caminho de cura de visão,
porque eu vou acabar passando por alguns processos, né? Vamos supor que eu não consigo ter paz em relação a um relacionamento. Tem um capítulo inteiro, se não me falha a memória, o 18, o 17, sobre os relacionamentos. E ali a gente, quando entra, vai estudar, a gente se enxerga e se projeta naquilo. E aí a gente passa a fazer o exercício dessa aplicação do próprio estudo, tá? Vai ser bem interessante. É um curso elevado. É um curso elevado porque é um caminho de libertação mental. Então, precisa estar preparado para se desfazer de crenças. Crenças como vidas passadas, crenças como coisas ligadas a espiritualidades, a algumas entidades, tem ídolos visíveis e ídolos invisíveis, né? É impossível colocar o aspecto religião aqui dentro, religião enquanto dogmático, porque ele desfaz isso tudo. Ele desfaz, inclusive, do início ao fim, ao fim, a morte. O medo da morte é o que nos guia, é o que nos empurra também. E quando a gente desmistifica, desconstrói, desagrega esse medo da morte, aí a gente começa a viver. Né? É tão lindo, né? Que para entender a vida, primeiro precisa amar a morte. Amar a morte no sentido de que ela simplesmente não existe. É o que ele diz o tempo todo. Às vezes vocês vão me ver rindo, é porque me emociona. Tá? Eu me empolgo. Eu realmente, às vezes, eu estava estudando aqui um pouquinho antes de entrar com vocês, eu vi uma coisa, eu vou ter que escrever isso, que coisa maravilhosa, sabe? Lindo, eu fico realmente feliz, né? Joiosa, se diz, né? Vem a joia, a alegria dentro. Não tem explicação nenhuma, não serve para nada aquilo que eu li, mas é tão meu que eu gosto. Sabe quando a gente, mesmo sem entender uma coisa, gosta daquilo, é porque já é seu. Quando a gente acha que não está entendendo, é só porque a gente não tem as palavras para explicar. Mas se a gente gosta daquilo, essa coisa aqui, eu quero fazer, sabe? Ou eu sinto, não entendi nada, mas está tão bom, ok. Tá certo, é o sentir. Depois tem uma outra frase na explicação que diz, né? O curso é simples, não é fácil. Olha como ele é como as frases de Husserl, elas são como o símbolo do infinito. Vocês vão sempre ver, ler, vocês vão ver várias vezes isso. No início da frase ele diz uma coisa e depois ele repete a mesma coisa com outras palavras. Né? Ele diz uma coisa e depois ele refaz aquilo, como essa que eu recém li. O curso é simples, não é fácil. E ele usa muito o não. Ele usa muito o não. Então, tem o sim, tem o não, tem o sim, tem aquilo que ele não é. Às vezes, para explicar uma coisa, uma verdade, ele fala do que não é verdade. Aí todo o resto é a verdade. E isso nos traz o quê? Nos traz uma flexibilização linguística, uma flexibilização de pensamento, ajuda até, no meu ponto de vista, na plasticidade cerebral, no treinamento das sinapses. E eu acredito que quando desenvolvi a INL, a inversão neurolinguística, como método de diálogo, de cura, de autocura, é baseado nesse tipo de linguagem. É aquela que desmonta suavemente uma ideia com palavras, porque as palavras vão atuando dentro do quê? Do nosso léxico, daquilo que a gente conhece, tá? O único alcance, qual é o único objetivo do USEM? O objetivo do USEM é a paz, mas não é a paz da ausência de guerras, tá? Essa aí é a paz dos homens, essa é uma paz técnica, é uma paz impossível, porque eles não estão em paz dentro de si, então não haverá paz. É a paz da percepção pacífica, a paz da gente olhar para alguma coisa e conseguir ter o esguardo de paz, o esguardo, viu? O olhar de paz sobre aquilo. Não sei se vocês já participaram de atividades com Shirley, sobre a transformação com o olhar. Se Shirley der tempo, você pode fazer com o pessoal aí ao vivo antes de ir, né? Antes de vocês irem embora, com um fechamento maravilhoso, muito sentido de tudo que a gente vai fazer hoje e do que já se está criando no campo do grupo. Então, é uma paz inteligente. Não é uma paz que se acomodou porque não quer brigar. Ela
está acomodada porque ela enxerga esse conflito muito longe dela. Ela não precisa do conflito. Isso não significa entregar os pontos, significa estar muito além dos pontos. Né? Eu chamo também, eu gosto de chamar isso de soberania. Eu tenho a minha soberania de pensamento, tenho a minha soberania emocional, porque nós estamos tão divididos com coisas que queremos, com conflitos a serem resolvidos, que parece que a função da nossa existência é resolver coisa, pagar trem, comprar trem, usando a linguagem mineira que eu amo, e aí a vida passa batida e você não percebeu que esse espaço temporal da nossa existência é somente para o autoconhecimento, para que a partir do momento que a gente sai do plano físico, a gente se agrega a uma consciência superior inteiros. A gente sai pensando do corpo, ele não vem só. A consciência não é simplesmente cancelada ou remodelada para outros planos mais baixos, né? Ela vai continuar autônoma. Mas eu tenho família, eu tenho meus filhos que eu amo, são todas outras existências. E qualquer pessoa que a gente ame muito, legal, bacana, mas é uma outra existência. Nós podemos ajudar, criar, educar, compartilhar, né? Trazer aquilo que é humano, que é bonito, mas o compromisso é consigo mesmo. O compromisso é com o autocuidado, seja ele físico, mental, espiritual, intelectual, principalmente. A informação é libertadora. E, infelizmente, nós estamos vivendo, né, uma segunda queda da cultura e da própria inteligência, como foi vivido na Idade Média. Mas tudo bem, vamos deixar essa coisa para os homens, né? Para os homens do mundo. A esse ponto nós não somos mais do mundo, né? Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Essa percepção de pertencer a uma coisa maior vai deixando a gente com o esguardo sereno. A gente vê os negócios por aí e diz, tá, é coisa do mundo. Isso faz parte daquilo que o mundo está essa é que ele chama de ilusão. Você vai chamar de ilusão. E quando nós começamos a despertar, a gente começa a sair da ilusão. Não é que nós vamos achar o grupo do complô, né, da mente obscura, tudo isso também é ilusão. Tu vê? E tudo isso também é ilusão. Né? O lado certo contra o lado errado, a briga é ilusão daquele que está certo, daquele que está errado, né? Essa dualidade. Então, é um curso antidualista, é uma filosofia antidualista, né? Depois, o aprendizado, o Espírito Santo, blá. Tá, vamos partir aqui um pouquinho, deixa eu mostrar para vocês, se der certo, tudo vai funcionar direitinho. Vamos lá. Então, nós temos aqui o curso em Milagres, na apresentação dele, né? Aí, depois, a gente passa aqui para o estudo, esse aqui é bem um slide de apresentação, que vai ser colocado no grupinho depois, né? Um programa detalhado, desenvolvido para guiar os professores de si, mediante um estudo sistemático e prático de um curso em Milagres, estruturado em módulos progressivos. Vamos ver até onde vai. Não tem um programa já, ó, vai começar aqui, vai terminar em que ano? Não sei, a gente vai indo. Talvez a gente pare um tempo, depois a gente volte. Vamos ver quem pede também. Eu estou sempre à disposição de quem pede, né? Como é que se apresenta? O texto em si, o livro, ele contém 3 livros, tá? Um livro-texto, que é a parte maior, que contém aqui umas, deixa eu ver quantas páginas, umas 800, 900 páginas, mas é bem suave, a gente até torce para que ele nunca acabe. Depois a gente tem o Manual dos Professores, que é lá no final, o 3º livro, que é por onde a gente começa, por onde nós vamos começar. E depois, no meio, ele tem o livro dos exercícios. E esse aqui a gente faz paralelo, a gente faz todos os dias. A gente começa o primeiro exercício, são 365, e o que significa fazer o exercício? É ler aquilo que ele vai dizer naquele dia ali, ler aquilo ali, pensar sobre aquilo ali. Aí vai para outra lição, ele chama de lição, né? Lição 1, lição 2. Eu levei muitos anos para fazer, eu acho que ainda não terminei, porque a gente acaba deixando, esquecendo, que significa o quê? Que eu tenho que parar, que eu me paro, que eu sou parado, para amadurecer, para chegar até aquele ponto. Se bem que eu já acabei estudando todas elas praticamente, tá?
Então, o livro do meio, o livro dos exercícios, quem tem o livro pode começar hoje, vocês já vão receber o PDF também, é só deixar o e-mail aí para a Shirley, eu já transmito aí para Casa Luz, tem PDF, quem tem um tablet é bom de ler, mas tranquilo, tá? Depois, olha que lindo isso aqui. Isso aqui eu coloquei, quais são os capítulos do livro, né? São 31 capítulos a parte do texto, então para vocês terem uma ideia, né? O significado dos milagres, a separação e a expiação, separação, nós nos separados de Deus, e a expiação, nós nos separamos, então nós precisamos corrigir. Expiação é uma palavra interessante, porque ela aparece também como, ela vem do spietrio, que significa em latim significa purificar, tá? Depois a inocência, além da percepção, nós já vamos ver hoje o que é a percepção, as ilusões do ego, a cura e totalidade, o professor da verdade, dádivas do reino, o juízo contra o irmão, a aceitação da expiação, quer dizer, aceitar aquilo que nós estamos fazendo para a nossa purificação, os ídolos da doença, nossa, ele cai de pau em cima de doença, que é muito bom de ver. E até tem umas partes bem engraçadas, sabe? Ao menos eu consigo rir bastante com isso. Deus e o ego, o juízo do Espírito Santo, aí começam os termos, ó. O mundo sem culpa, coisa mais linda essa aqui. Os ensinamentos para a salvação. O momento santo, é tão bonitinho. O momento santo é o agora. Vocês estão no momento santo, porque vocês estão presentes aqui. O momento santo é quando faz o clique. Entendi. Sabe aquele, meu Deus, esse é o momento santo. Perdão das ilusões, perdão para a realidade, o fim dos sonhos, a conquista da paz, a visão de Cristo, a razão e a percepção, a salvação e o relacionamento santo. Isso aqui dá pano para manga. A guerra contra si mesmo, isso aqui é psicologia pura. O propósito especial, a justiça do reino, a transição para a realidade, aqui também tem que trabalhar bastante o ego, a cura do sonho. Nós estamos num sonho, estamos numa ilusão, não estamos despertos, né? Essa aqui é maravilhosa, desfazer do medo, o despertar, as novas começam e a visão da unidade. Então, são bastante capítulos, fora os livros lá do final, né? O livro dos professores é bem interessante também. Depois a gente tem o livro dos exercícios, que é o livro do meio, com 365, e o manual dos professores, que significa o quê? Ele traz já 72 perguntas com respostas a respeito do pensamento de Husserl. Por isso que a gente começa por aqui. Quando as pessoas ingênuas compram o livro e abrem lá no livro texto, nessa primeira aqui, elas largam. Porque precisa ter uma preparação, não é um livro que dá para ler linearmente. Se fosse linear, permaneceria dentro do esquema mental. Nós temos que começar pelo fim, é inverso o processo, né? Tem que ter a inversão até do modo de aprendizado. Então, aqui nós vamos começar por aqui, dentro dessas perguntas, e lá na página 79, se eu não me engano, tem a explicação dos termos, né, de termos importantes para conhecer e iniciar o estudo, tá? Então, eu sugiro começar pela página 79, nós vamos começar pela página 79 do Manual dos Professores, que é, deixa eu interromper aqui agora, fechar aqui, tá? Então, estou trazendo, assim, as linhas gerais, talvez muitas pessoas já estejam bem familiarizadas aí com o curso, até já com outros caminhos, porque podem ter seguido outros grupos que têm uma linguagem diferente, então é maravilhoso poder ter também, seguir outros guias que tem no YouTube, tem gente muito, muito linda falando de Husserl, né? Porque é impossível que não seja, sinceramente. Porque quando a gente tem essa humildade de se colocar nessa dificuldade aqui, e nesse prazer ao mesmo tempo, né, de entrar numa coisa tão difícil para guiar alguém dentro, é só porque a gente mesmo quer esse aprendizado. Então, o grande trabalho é conosco, tá? Então, aqui na introdução, que é na página 79, que eu vou deixar para vocês, mas depois eu vou passar, como eu falei, pelo slide, ele explica que o texto se ocupa da expiação, ou seja,
para purificar essa visão da percepção. O que é percepção? O que a Lu está falando de percepção? Para Husserl, percepção é um termo bem importante, porque a percepção é do ego, né? Então, nós vamos ver aqui esse outro slide. O que eu tenho aqui? Bom, o curso de milagres, para a gente... Vocês podem até fazer o desenho, tá? Porque quando a gente faz desenho, a gente usa uma outra parte do cérebro para aprender, que fica interessante. Então, eu fiz esse desenho com níveis, vocês podem fazer bolinhas, balões, o que vocês quiserem. Então, o Husserl vai partir do pressuposto que nós temos aqui dois mundos. Nós temos o mundo de Deus e nós temos o mundo do ego. No mundo de Deus, em todos os seus planos, tem vários planos, é interessante cruzar com outros conhecimentos, mas é cedo. O conhecimento, lá no mundo de Deus, tem o conhecimento. A tradução dele aqui no mundo do ego é percepção, ou seja, o que eu percebo. O que eu percebo, vamos supor que eu percebo um clima ruim nesse lugar. Quem é que percebeu um clima ruim nesse lugar? O meu ego. Eu não tenho conhecimento sobre esse lugar, eu tenho percepção. As nossas emoções ligadas aos acontecimentos do mundo terreno, né? Já vou começar a dizer aqui do mundo dos outros. Elas são percepções baseadas no eu acredito nisso, eu não acredito nisso. Então, elas são percepções do ego. No mundo de Deus, tem a verdade. E no mundo do ego, a verdade é vista como uma ilusão. A gente está iludido que a verdade seja isso, seja aquilo. Tá? Então, tem várias, porque vai depender do ego. O mundo de Deus é o primeiro nível, digamos que é o nível alto, onde a gente pode chegar. E o mundo do ego é um segundo nível, então ele está em segundo lugar. Tá? Aí, vamos... Ego. Primeiro nível. O que tem lá dentro do primeiro nível? Tem vontade, ser Cristo, aí é o estado crístico, né? O ser, o nosso ser, será um ser crístico. Tão fofinhos quanto crístico, é um estado. Jesus foi crístico, Jesus foi Cristo, cristalizado, hipófise. Conhecimento, para Husserl, conhecimento é o céu, é o paraíso cheio de conhecimento. Então, é o tudo, né? Eu gosto de chamar só de inteligência também. Espírito, unidade, realidade, eternidade, a morte é impossível, podem ter vários ciclos de existência, mas a morte em si é impossível. Amor, vida e mente unificada, ou seja, aqui nós conseguimos ser um com a mente inteligente. É a água grande do mar, para quem conhece a metáfora da garrafa, ou se não deixo mais tarefa aí para os treinamentos, né, nossos, a água da garrafa se misturar com a água grande do mar. Então, é uma mente unificada, eu sou uma partezinha de Deus, então eu posso me comportar como tal, né? Mas sem superioridade, porque seria absolutamente contrário, e sim com essa sabedoria. E não falaremos jamais em humildade, porque o Husserl chama o humilde de arrogante. Olha que louco, desconstrução grande aqui, né? Aí a gente vai ver o segundo nível. O que tem no mundo do ego? O que tem? Tem desejo, decisão. Como assim, Lu? Se eu decido, é o ego que decide. Se eu deixo Deus decidir, a decisão é correta. E aí a gente sente na barriga quando a decisão é pacífica e correta, não fomos nós que decidimos. A gente entrega as decisões. Tipo, se uma coisa está te aperreando, você está tentando decidir, né? Agora, se a gente consegue entregar, a gente enxerga o caminho certo. Enxerga a coisa certa, eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. Depois tem o eu do ego. O eu, a identidade, o mim comigo. Aqui a gente pode jogar dentro vaidade, aqui a gente pode jogar dentro tudo, o sucesso, tudo aquilo que o ego, né, na construção dele, ele tenta criar. Por quê? Porque ele achando que está separado de Deus, ele achando que está dentro de uma garrafinha, essa aguinha, ele começa a precisar existir, e aí ele começa a gostar dessa existência dele, e tem um medo danado de sair dela, porque se eu sair da minha existência, eu vou ver que eu separado não existo.
Então, o mundo todo está montado para que a gente tenha muito medo de sair de dentro desse eu que foi nominado com o nosso nome, dessa forma, né? Olha que interessante, né? O corpo é considerado no segundo nível, o corpo tem um papel importante aqui no segundo nível, importante e muito também complica. Separação, ou seja, eu sou separado dos meus semelhantes, sou separado de Deus, eu sou separado de tudo aquilo que eu mereço também. Nós temos o tempo, e o Husserl fala muito dessa questão do não tempo, tá? Bem linda essa parte também. O sonho, que é essa nossa ilusão de ser, né? Na verdade, a gente só está, e quando a gente acorda, a gente consegue prestar atenção nesse estar, até mesmo no envelhecer do corpo, que é bem interessante, né? Essa passagem, que a gente precisa desagregar muita coisa para passar por ela. O medo, que eu até já dei exemplo meu lá no comecinho, do medo, né? O medo que é ensinar, tem o medo biológico, que obviamente está dentro do nosso cérebro, que é para preservação, mas tem outros medos que são ligados aos afetos, aos problemas, aos traumas, ao que foi ensinado. Tem medos que não são nossos, né, que acabam sendo incutidos. Olha que bacana, cada um desses aqui daria, assim, ó, muito estudo. E a gente sempre acaba tocando um pouquinho na psicologia, a gente acaba indo para a filosofia também, a gente acaba vendo bastante coisa de metafísica. Eu acho bonito demais essa coisa. Depois tem a morte, no segundo nível é contemplada também a morte. A morte é vista, a morte é chorada, a morte é lamentada, a morte é evitada. Isso tudo compreende o quê? A mente separada. Tadã, a mente está separada. Mas nós estamos dentro disso aqui tudo, claro. E nós não estamos mais preocupados, né? Porque se nós estivermos preocupados, nós estamos com medo. Mas se nós apenas entendemos, tá bom hoje. Tá bom só saber. Suave, tá bom? Deixa eu ver se eu fiz certo. Tá. Primeiro nível, já falei. Segundo, isso. O segundo nível. Lá dentro do segundo nível, vocês não estão ouvindo o cachorrinho roncar aí? Lá dentro do segundo nível, que eu acabei de ler, ele é subdividido, tá? Então, ele é subdividido em duas formas mentais. A mente errada, que contempla o pecado, o medo, a negação, projeções, projeções interessantes, relações especiais de amor e ódio. Toda relação de ódio é uma relação especial também. Toda relação de amor, paixão, apego, é uma relação de, que linda, apaixonado. Paixão ninguém merece, tem que curar, né, tomar na veia algum remédio. Por quê? Porque a relação se torna especial. Principalmente quando tem aquele discurso, não posso viver sem você. Aí é tudo menos o amor, né? É uma relação especial. Então a gente tem que evitar? Não sei se dá para evitar, mas as relações especiais servem para o aprendizado. Então é inevitável que passemos por elas, porque nós precisamos passar pelo aprendizado, pela cura, né? Pelo aprendizado nosso. E aqui também tem a culpa na mente errada, tá? Então nós temos a mente errada, e aqui dentro desse mundo do ego, também tem uma mente correta, que seria correto nível 2, né? Não o correto lá em cima, o correto aqui embaixo, que é o nosso esforço de vocês que estão aqui, porque senão já não estariam aqui. Expiação e milagre. Então, a gente pode ter uma noção de saber que está expiando, né? Que está purificando. Resgate, eu não gosto da palavra, porque parece que eu vou resgatar um cheque, vou resgatar alguma coisa, significa que eu vou pegar de volta. Eu não consigo colocar ela aqui dentro. Mas a expiação, no sentido do latim dela, que é a purificação, eu acho bonitinho. Pagar pecado também não é legal, porque a inteligência não está querendo que a gente pague nada, não, viu? Ela não precisa de nada. Milagre. Milagre compreendido como o que nós estamos falando, que é o clique do acontecimento, clique da visão. Perdão, a gente vai trabalhar no perdão, ocorre o perdão, né, que seria a mente correta aqui embaixo. Mas sobre o perdão, como eu falei, vamos ver. Instante santo, que é o nosso momento de decisão interna, relação santa,
porque tem as relações especiais e as relações santas. Então, eu posso estar, de repente, com meu marido, com meu namorado, com meu filho, dentro de uma relação especial, que está cheia de problema. E eu posso transformar essa relação especial numa relação santa. Ai, que bonito, né? Então, o nosso objetivo é esse. Santa por quê? Porque lá aqui vem a palavra, então vai ficar uma coisa santificada, já veio alguma coisa católica na cabeça por causa da palavra, né? Não, santa, digamos que ela é inteligente. Ela é santa porque ela passou pelo processo do milagre, tá? Lembra que foram usadas as palavras. Cura é o que ocorre sempre com a compreensão. Ah, mas pode ocorrer cura física? Claro, porque o corpo está sempre ligado a todos os nossos processos interiores metafísicos, né, de pensamento, tudo, então pode ocorrer. Salvação, sonho feliz, é um sonho, a gente pode estar num sonho errado, de ilusão, mas a gente pode estar vivendo um sonho feliz, tá, que é o sonho de, eu estou realizado, eu estou acordado, eu estou vendo as coisas acontecerem, e sei quem sou, e sei para onde vou, e sei que sou parte do todo. E percepção do mundo real, não do mundo ilusório. Aí nós vamos ter uma explicação, sei que eu já estou meio chumbada na hora aqui, né? Mas ele vai estar falando tanto do Espírito Santo, e é muito importante o Espírito Santo no curso. O Espírito Santo, eu botei até uma luz aqui para mostrar que é a passagem do segundo nível para o primeiro. Eu coloquei a flechinha errada. A flechinha você tem que imaginar o contrário, tá? Eu sempre tenho que fazer uma das minhas. Então, nós estamos no segundo nível e o Espírito Santo é quando nós fazemos esse laço de compreensão, esse salto de compreensão e passamos para o primeiro nível. Então, o Espírito Santo é o flash. Nossas consciências estão no mundo percebido. Lembra que eu falei para vocês, lá no primeiro nível tem a percepção? Lá no primeiro nível tem a verdade, e no segundo nível nós temos percepção. Então, o que a gente percebe? Nós percebemos aqui no segundo nível o mundo, a percepção das ilusões, identidade, vaidade, apego, morte, felicidade, riqueza, pobreza, todas essas coisas que são perceptíveis no mundo. E aí aqui o último, que eu acho uma fofura. Né? O trabalho começa, portanto, no autoconhecimento e na desmontagem dos padrões de linguagem e percepção, ou seja, eu vou modificar o jeito que eu vejo as coisas. E vou também estar modificando nesse meio tempo a minha linguagem. Aí aparece, eu coloquei o quê? Por que eu coloquei uma pessoinha feliz ali? Porque a gente vai ter que trabalhar em nós mesmos. Então, muita gente chega nesse ponto aqui da aula, primeira aula, e aí é convidada vai fazer outro trabalho, vai fazer uma psicoterapia, vai fazer uma constelação, vai fazer uma INL, vai fazer qualquer coisa para melhorar alguma coisa dentro de ti, para tu poder ter lugar, espaço no disco rígido mesmo, para colocar informação. Então, às vezes, algumas pessoas precisam curar aspectos para poder colocar novas informações, tá? Porque a gente vai ter aqui, então, a identidade, vaidade, apego, morte, medo, culpa, raiva e felicidade, ligado a quê? Por que a gente vive isso aqui? Por quê? Porque nós precisamos de percursos de cura ligados a pai, mãe, traumas e autocuidado em modo geral. Que louco, né? Então, a gente foi para o céu e voltamos para a terra, catacumbados aqui embaixo, nesse exato momento, né? Catapultados, não catacumbados, foi uma expressão que eu acabei de inventar. E não salva aqui. Tá bom? Então, passei para vocês, assim, como se diz, uma enfarinhada, né? Esse início de uma apresentação mesmo, vai ficar gravado, tá? Porque é bom a gente rever, escutar de novo, e se tivermos uma oportunidade de continuar, vai ser maravilhoso, para seguir com cuidado, com amor, com carinho, o passo a passo, até vocês não precisarem mais de mim, né? Tomara a Deus. Eu sempre introduzi o USEM em todos os meus, na minha escola, né? Eu introduzi o USEM nas minhas grandes formações, e eu sempre dizia que quando o mover, ou quando quem vinha estudar INL, pegava o USEM e se apropriava do pensamento dele, já estava livre de mim. É o que eu não tenho mais nada para fazer para você. Tá? Então, quando a gente chega no USEM, graças a Deus, tá? Agora tu vai, eu não preciso ensinar mais nada.